Pastor Gilmar tem a bênção do rei Salomão na vida dele. E eu gostaria que vocês recebessem com honra, com alegria. Pastor Gilmar, antes, vem para cá. Glória a Deus. Olha para o teu irmão, querido, e fala para ele: estou feliz de ver você aqui. Feliz de ver você aqui. Fala para ele. Queridos, Deus tem coisa boa para nós. Viu? Deus tem coisa boa. Fala para o teu irmão: você veio ouvir a palavra de Deus. Você veio para ouvir a palavra de Deus, e não tem melhor do que a palavra de Deus. Queridos, vamos fazer melhor? Pode sentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Viu, pastor Jonas, pela confiança. Também agradeço ao pastor Jorge Linhares, amigo do coração, que a gente já teve lá várias e várias vezes ministrando lá. E eu tive agora, ele queria até que eu fosse dia 24 e 25 agora. Aí ele olhou, estava comprando a passagem e olhou e viu: tem um aqui. Aí ele marcou dia 31 e dia 1º. Eu falei: agora quem não pode ir sou eu. Que eu tenho festival gospel em Santa Bárbara. Depois de 15 anos que não tinha em Santa Bárbara. Eu sou pastor presidente do Conselho de Santa Bárbara do Oeste há 3 anos e meio. E há 15 anos não tinha, e já é a 3ª festa que nós vamos ter lá. Viu? Deus deu sabedoria, Deus deu estratégia com o prefeito, com o vice-prefeito, com a Câmara, também com o Ministério Público, que estava tesourado lá, porque não era para ter festa, porque aconteceu coisas para trás lá, que eu não vou cogitar aqui. Mas não podia ter festa na cidade, estava proibido. E Deus nos deu a graça, e nós vamos estar agora, dia 30 e 31, nós vamos receber lá o Lucas Agostinho, e também o Flip Music, isso. E no sábado, a Eixla e o Isaías Saad. Então vai estar conosco. Se tiver alguém que queira estar lá conosco, será um prazer. Vai tomar um café no meu gabinete lá, comer um lanchinho lá, um guaranazinho. Vai ser convidado ali, porque tem um gabinete pastoral lá. Eu sou o pastor Gilmar Arantes, sou casado há 45 anos com uma mulher só, a pastora Marlene. Nós temos 2 filhos. A Roberta está com 44 anos e o Michael está com 41 anos, o meu substituto na empresa e depois na igreja. Então, ele hoje que aprendeu a trabalhar melhor do que eu. E também tenho 2 filhos do coração. Eu tenho a Natália. A Natália, eu peguei ela com 4 anos de idade. E o Daniel, com 1 ano de idade. É 2 negrinhos. Viu? É 2 negrinhos. Hoje a Natália está com 29 anos. Ela está em Filadélfia estudando. E tem o Daniel, que quis fazer barba, O Barbie. Cabelinho e barba, então montei um instituto para ele.
E ele gosta de fazer isso. Então ele está lá. Então tenho 4 filhos. Sou pastor há 27 anos. Tenho ministério há 26 anos. A porta do aprisco. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Tem ali o pastor Reginaldo, que estava aqui louvando. Ovelha minha veio do mundo. Foi eu que batizei ele. Foi eu que levantei ele como colaborador, depois como obreiro, depois como diácono. E ele está comigo há 21 anos e faz 3 de pastorado. Viu? Depois de 18 anos que eu vou levantar ele de pastor. Primeiro teve que entrar na linha. Pensa um camarada que me deu trabalho. Mas hoje é uma bênção. Tanto é que eu coloquei ele para tocar lá no festival. Lá vai tocar 1h30 lá, que a garganta vai ficar seca. Glória a Deus, queridos. Então, falando do pastor Jorge Linhares, um amigo grande da gente. A gente estava lá e eu tenho esse livro aqui, que eu pregando na igreja dele, Escolhas Definem Propósito, e no culto da vitória dele, na terça-feira. E Deus falou muito forte com a igreja, e com ele também. E depois, no final, ele falou, não, isso tem que colocar num livro, e colocamos no livro que está lá no final. Eu vou pregar mensagem, tem uma das mensagens que está nesse livro, que depois você pode ver, se caso você queira. Vou fazer um precinho de R$20 para levar embora. Vai edificar a tua fé de uma tal maneira muito grande, você pode ter certeza. Se um dia o pastor Jonas deixar eu voltar aqui, aí você vai me comentar. E eu tive agora, recentemente também pregando de volta lá no pastor Jorge, e eu preguei para o conselho na segunda-feira para os empresários, na segunda noite, e na terça de manhã eu preguei para o conselho de pastores de Minas Gerais, que o pastor Jorge, ele é o presidente. Terça-noite preguei no culto dele, e na quarta-feira preguei na filha dele, a Isabela, lá em Lagoa Santa. E eu ministrando para os pastores, e Deus me deu umas revelações importantes na palavra, e eu estou terminando um outro livro que eu preguei para os pastores, e o tema é cuidado com o seu tempo livre. Cuidado com o seu tempo livre. Mente vazia, oficina do diabo. Eu daqui uns dias eu vou estar voltando lá, e eu estou revisando o livro e já vou largar lá na gráfica dele para imprimir o livro. E ele que vai assinar lá o prefácio. Aqui também é ele que assina o prefácio. Queridos, vamos parar de conversa e vamos para a palavra de Deus, é o que interessa. Fala para o teu irmão, tem coisa boa aqui hoje. Eu queria pedir para a igreja, e sempre falo para a minha igreja, igreja é aquela que está aqui dentro. A sua mente tem que estar aqui dentro. Porque não adianta você sentar a cadeira e não ser igreja. Não adianta você adentrar para aquela porta e não ser igreja. Deus fala para a gente fazer um culto racional, um culto para Ele. Nós estamos aqui para Ele. Então esqueça que você vai fazer agora, daqui a pouco, o seu celular, põe ele aí do seu ladinho, esquece ele. Esquece que você tem que fazer comida daqui a pouco. Mas preste atenção na palavra de Deus. Escolhas definem propósitos. Abra sua Bíblia no 1 Reis, capítulo 18, versos 21. 1 Reis, capítulo 18, versos 21. E a palavra de Deus diz: E Elias se achegou ao povo e disse:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se é Baal, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada de mim, mas tudo de ti. Fala em minha boca, Senhor, para os teus servos e servas. E que o teu Espírito, Senhor, fala por mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Preste atenção. Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. Deus condena a duplicidade de conduta espiritual. O profeta Elias, ele confronta o povo de Israel no Monte Carmelo durante o reinado do rei Acabe. Os israelitas achavam que podia adorar a Deus, o Deus verdadeiro, e também a Baal, influenciado por Jezabel. Muitas pessoas, queridos, vivem em um estado de meio termo, sem compromisso real com Deus. Elias era um homem de oração, um homem que subiu ao monte para orar. A chave para a vitória sobre todo e qualquer problema e adversidade é a oração. Além da oração, não existe outro recurso para recorrermos ao socorro de Deus, para que Ele remova os obstáculos do nosso caminho. Não há outro. Faz 32 anos que eu oro. E oro toda semana, todo dia, porque a gente está no culto. Mas eu oro 3 vezes por semana, está ali os pastores. A gente tem oração segunda-feira na igreja, à noite. Temos oração às quinta-feiras, às 15 horas. Temos oração no sábado, às 3 da manhã. E eu estou nas 3. Certo? Fala para o teu irmão assim: a sua adversidade vai vencer através da oração. Pergunta para o teu irmão: você ora? Se não ora, então começa a orar. Fala para ele. Querido, o ministério mais difícil é o da oração. E eu vou contar uma coisa aqui de oração. Quando eu era do mundo, eu era um mulherengo. Tomava minhas cervejas, tinha din-din, tinha um carrão. Naquele tempo tinha um Comodoro, era o carrão da hora. Então eu era mulherengo, casado e mulherengo. A minha esposa orou por mim 8 anos sem cessar. E eu vou contar aqui um trechinho. Eu falava para ela assim: eu vou jogar bola, prepara aquela roupa para mim. Ia jogar bola assim. Como é que vai jogar bola assim? Vestido desse jeito. E ela arrumava a roupa. E eu ia para a gandaia. Eu não conhecia Jesus, não queria saber de Jesus. Eu era um ateu. E eu falava que Jesus era lenda.
E eu voltava 2, 3 horas da madrugada, mamado. E eu chegava na minha casa. E eu morava numa rua que tinha uma descidinha. Logo que virava assim, eu já entrava com o carro na banguela para não fazer barulho. Para a mulher não acordar, para não brigar comigo de madrugada. E eu saía do carro, clac, na porta, e entrava para dentro da minha casa quietinho. Quando eu chegava, eu me deparava com ela no meio da sala, de joelho. E eu falava para ela assim, eu confrontava ela. Eu falava, o que você está fazendo aí? Eu estou orando. E para que você está orando? Eu estou orando para você se converter. Ela passava em frente às lanchonetes, pastor Jonas, e eu estava na mesa com 3, 4 mulheres. E ela passava na rua, ia de a pé para onde ela ia, e eu com o carro ali parado. Um certo dia, eu entrei dessa forma como eu contei, devagarinho. 8 anos ela orando por mim. Fala para o teu irmão assim, nunca desista de orar. Nunca desista do seu casamento. Nunca desista do seu cônjuge. Se não fosse ela, não estaria aqui. Entende como é que é? Eu entrei quietinho e deparei com ela de joelho de novo no meio da sala. Falei, de novo? Eu já falei para você que eu não gosto de crente, que eu não vou carregar a Bíblia debaixo do braço. Pastor é tudo ladrão. E você está levando o seu dízimo lá para ele fazer churrasquinho? Desse jeito. E eu peguei, ela pegou e virou. Falei, eu não vou ser crente. Ah, você não vai ser crente? Não vou ser crente. Ela olhou para mim e falou, olha para dentro dos meus olhos. Eu peguei, olhei para ela, eu estava meio cachimbado. E eu olhei assim, ela fez assim com o dedo. É isso que nós vamos ver, se você vai ou não vai. Entende como é que é, querido? O poder da oração. O poder da oração. Não demorou muito, eu já fui chamar ela para ir para a igreja. Aí eu conto esse testemunho em uma outra oportunidade. Tá bom, querido? Mas vamos aqui na mensagem. Até quando vamos cochear em 2 pensamentos? Deixar a dúvida. E quando nós vamos ainda deixar a dúvida tomar conta da nossa mente? O diabo trabalha na mente. Até quando vamos ficar indecisos? Temos que tomar uma decisão. Fala para o teu irmão, temos que tomar uma decisão. E uma decisão verdadeira. Você não pode ficar com um pé lá e um pé cá, querido. Deus existe. E Ele está aqui. Quem crê que Ele está aqui? Ele está aqui para fazer o milagre. Porque a hora que você passar para aquela porta, você vai ser curado. Vai ser liberto, vai ser abençoado. É isso que é crer. Eu só tenho metade do meu coração. Um dia eu volto aqui se o pastor me chamar. Pois eu conto. Eu tive um infarto, derreteu metade. Só tenho metade, mas eu, porque Jesus me visitou na UTI. Viu? Um dia nós comentamos isso. No livro está escrito aqui.
Elias desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou a Baal. Ou nós seguimos a Deus ou seguimos o mundo, querido. A porta é larga do mundo e estreita é o caminho do Senhor. É uma escolha. Qual é a tua escolha? Qual é a sua decisão? Eu tive a minha decisão, uma escolha um dia, que daqui a pouquinho eu vou dizer. O pecado deles, de ter o coração dividido, olha para a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 ao 6, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu preciso servir a Deus, querido, de verdade. Eu não posso deixar a dúvida entrar no meu coração. A dúvida é a mesma coisa que você olha para Jesus e diz para ele assim: olha, a dúvida, ó, a incredulidade. Você não tem poder para resolver o meu problema. É isso que você está dizendo para ele. Sendo que ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E ele te deu poder, ele te deu autoridade. Fala para o teu irmão, você está usando a autoridade que ele te deu? E muita gente não usa da autoridade que Deus deu. Ele te deu uma procuração, meu amigo. Ele te deu uma procuração, foi no cartório, passou uma procuração para o teu nome. Usa meu nome. E você vai ser abençoado. Você tem que usar a tua fé, querido. A fé vem de onde? De ouvir a palavra de Deus. Eu preciso estar na igreja, eu preciso cultuar, eu preciso guardar a palavra de Deus. O que está falando aqui, eu preciso executá-la. O que Deus fala da palavra? Ele fala que nós temos que ouvir, obedecer e praticar. Não adianta eu ouvir e não obedecer e não praticar. Eu tenho que colocá-la em prática. Então, eles estavam querendo servir dois senhores. O próprio Senhor Jesus advertiu contra essa atividade fatal. Em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Fala comigo assim agora, com fé. Fomos criados por Deus, com capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Vê se você todo dia não tem que tomar decisão. Vê se todo dia não tem escolha. A hora que você já levanta, né? Às vezes você já ora, vai escovar o dente, o rosto e tal, mas você já tem um destino. São escolhas. Escolhas espirituais são individuais. Escolhas espirituais são individuais. Ninguém pode fazê-las por você. Mesmo que seja o teu líder, mesmo que seja o seu pastor da igreja, a escolha é tua. Porque quem vai passar por aquilo é você. Glória a Deus. A escolha certa ou errada implica em consequências espirituais imprevisíveis. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 ao 20, diz: eu tomo hoje o céu e a terra
como testemunhas contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, executando sua voz e te unindo a Ele, porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Nossas escolhas têm consequências. Fala comigo assim: nossas escolhas determinam a qualidade de nossas vidas neste mundo e para a eternidade. Deus não manda ninguém para o inferno. Vou falar de novo. Deus não manda ninguém para o inferno. O maior atributo de Deus é o amor. Quem manda para o inferno é nossas escolhas. Se as escolhas não estiverem alinhadas com Deus, é para lá que você está levando. Deus não manda ninguém para o inferno. Fala comigo assim: decisão. Decide o nosso futuro. Decide o seu futuro. Então, barba de molho. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Presta atenção nisso aqui agora. O que vivemos no presente é o resultado das escolhas que fizemos no passado. Está amargando aí? A coisa está ruim? É a escolha que fez no passado ruim. E o nosso futuro será o resultado das escolhas do presente. O que você plantar agora, o que você plantar, você vai colher ali na frente. Você que está para tomar uma decisão séria. O que tem de casamento, de separação, de divórcio, não está escrito. E dentro da igreja. Não estou falando do mundo, não, estou falando dentro da igreja. Que conhece a palavra de Deus. Que sabe o peso disso. Então você que está para tomar uma decisão séria, não pense apenas em você. Pense no seu casamento. Pense na sua família. Pense nos seus amigos. Pense no testemunho do Evangelho. Pense em todas as pessoas que vão ser afetadas e impactadas a partir da sua decisão e de sua escolha. Pense. Uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. Cuidado. Quanta gente que com escolha errada com o marido, as mocinhas, hoje é o ficar da vida, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia uma mulher foi pregar numa determinada igreja, e quando acabou o culto, uma mulher veio e falou para mim assim: Pastor Gilmar, o que o senhor acha? Deixa eu ver a hora lá. Se deixar, eu vou embora. Pastor Gilmar, quero fazer uma pergunta. A minha filha, ela dorme com o namorado lá dentro do meu quarto, do quarto dela com o namorado. E é melhor ela dormir com o namorado dela lá dentro do quarto do que ela ir para o motel. Eu falei assim: você quer que eu fale?
Falou, eu quero que eu te fale. A tua casa virou um prostíbulo. Satanás está reinando lá. Quem manda na sua casa é seu marido. E depois a senhora. E não aceita isso de forma alguma. Ela abaixou a cabeça e disse para mim, é isso? Eu falei, é isso. Como está a sua casa? Eu e meu marido está querendo se largar, está assim, é financeiro, está assim, está assim, está assim. Falei, é isso aí. Passados uns 2 anos depois, eu fui pregar nessa igreja. E ela falou para mim assim, minha filha não casou com aquele rapaz. A gente cortou. Hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a glória está dentro da minha casa. Errado, errado, querido. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. A palavra, o povo muda. Nós mudamos. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre. Glória a Deus. Fala comigo assim, minha vida é resultado das minhas escolhas. Algumas escolhas erradas e suas consequências. Eva foi colocada para fora do jardim porque não soube escolher. Jonas escolheu fugir, colocou em risco a vida de muitos, causou um prejuízo enorme, porque não escolheu certo, foi a causa da tempestade. Sansão escolheu satisfazer os desejos desordenados da carne e acabou sendo escravo e palhaço dos seus inimigos. Judas escolheu vender Jesus, a pior escolha, e acabou suicidando-se. O filho pródigo escolheu sair de casa no tempo errado, da forma errada, e acabou indo parar no meio dos porcos. Desceu até o último degrau da escada, perdeu tudo porque escolheu errado. Davi manchou sua história por um caso de adultério, porque errou na escolha. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a tua vida. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a sua vida. Compromete o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim é morte. Deus quer ser o Senhor das nossas escolhas também. Está lá no Salmo 23, diz, guia-me, Senhor. Davi, um homem que tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Pergunta para o teu irmão, você consulta a Deus? Nós fazemos as coisas, se as coisas der errado, glória, der certo, glória a Deus, aleluia. Mas se der errado, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas você pediu conselho a Deus, você consultou a Deus para fazer, eu não faço nada. Está aí os pastores da igreja, eu não faço nada sem consultar Deus. Nada. Eu não dou um passo. Ah, mas pastor, às vezes Deus demora, não tem problema. Eu estou esperando nesse tempo que Ele está demorando, Ele está tratando comigo.
Deus não trabalha com hora, Deus trabalha com tempo. E é no tempo de Deus que vai acontecer na tua vida. Então aprenda a esperar. Espera. Quando Deus falou para mim que eu ia levantar templo de igreja, eu nem crente era. Eu falei, eu já não gosto de pastor. Não sou crente, ainda vou fazer igreja? Esse cara dormiu com a barriga cheia. Esse camarada, esse profeta, ele dormiu com a barriga cheia, porque eu não gosto de pastor, não vou ser pastor, não vou ser crente. Como é que eu vou construir igreja? Fazer igreja para o Senhor. Fui ungido em 99. Eu me apaixonei em 94, 93 para 94 para Jesus. Eu apaixonei por Ele, porque Ele tem o poder para fazer isso. Eu fui fazer a faculdade, mergulhei no rio de Deus, apaixonei por Ele, viu? 14 anos depois, eu levantando o templo. Em 2014, eu levantei um templo que o pastor Jonas esteve lá. E começou a maior crise do Brasil em 2014, lembra disso? E eu fazendo a terraplanagem lá daquele salão grande. E as pessoas passavam na avenida e falavam, pastor Gilmar, tu tá doido. Eu falei, eu estou doido por Deus. Por que que eu levantei o templo? Porque Ele mandou levantar. Ei, olha aqui para mim. A terra está em crise, mas o céu não está em crise. O céu não está em crise. Ele mandou fazer, fiz. Em 4 anos nós fizemos tudo. Deus me abençoou. E a gente ajudou. E está lá aquela igreja linda, maravilhosa lá. Exemplo de escolhas acertadas. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, 24 a 26, diz: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo possuir gozo do pecado, tendo por maiores riquezas do opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Abraão escolheu obedecer Deus mesmo sem saber para onde ia. Fala para o teu irmão, Deus não erra. Eu erro, você erra, Deus não. Por isso que tem que consultar Deus. Quando Deus te dá a direção, acabou. José abriu mão de um programa com a esposa do patrão. Escolheu honrar a Deus e o patrão. No livro de Gênesis, capítulo 39, do 7 ao 10, diz assim: como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Fugiu do pecado. Eliezer escolheu bem porque submeteu sua escolha à direção de Deus. 10 camelos. Josué fez escolhas acertadas quando, após estar com uma congregação contaminada pelo mundanismo e indecisa, escolheu servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daniel fez a escolha acertada dentro do império da Babilônia. Daniel, no capítulo 1, versos 8, diz: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós poderíamos estar falando aqui de Neemias, nós poderíamos estar falando aqui de Ana, uma mulher de oração.
Nós poderíamos estar falando aqui também dos 3 hebreus e mais e mais. Nós temos que ter, querido, escuta o que eu vou te falar. Nós temos que ter uma conexão com Deus. Experiência com Deus. Eu tenho várias delas. Tede a tede, boca a boca com Deus. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa que não tem como explicar. É uma alegria muito grande. Eu já tive por várias vezes isso. Fala para o teu irmão, faça a diferença na tua vida. Fala comigo assim, eu decidi vencer. Eu decido vencer. Eu derrubo o gigante da minha vida, da minha casa, do meu ministério, no nome de Jesus. É decidir, querido, é decisão. É decisão convicta. É isso que Deus faz, querido. É decidir. Até quando aquela sombra vai andar com você? Que fica de ano em ano e aquele negócio não sai da sua vida? Entra ano, sai ano, aquele problema não desgruda. Aquele problema fica. Ei, tu tem um Deus que tudo pode. Tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece. Usa a tua fé. Nossas escolhas presentes definirão uma situação futura. Porém, por isso tomamos cuidado com as nossas escolhas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Agora. Eu fui para Israel pela segunda vez em 2006. Egito e Israel. Eu fui em 2004, fui em 2006 e já fui agora em 2021. E estou para ir agora de novo. Em 2006, eu tinha chegado de Israel no dia 10 de fevereiro de 2006. A minha empresa, ela estava amarrotada de matéria-prima, de tecido. Gente, meu filho, nós trabalhamos com cama e mesa. Percal, que é o lençol, e o kitchen. Só que a gente não faz o kitchen. Eu vendo tanto cru como terminado, e as confecção quem me compra é que faz o acabamento. Eu me lembro que nós ia ter férias coletiva em dezembro, e tem uma fábrica aqui perto de Cumbica, do aeroporto, uma tecelagem que se chama Santo Amaro. Não sei se ela tem lá ainda hoje. E ele estava terminando, ele não queria mais virar aqueles artigos e tinha muito fio lá, fio tecido, daquelas de fazer roupa, aquelas caixas fechadas de algodão, de texturizado, poliéster. Eu tinha 300 mil reais na minha conta, pastor. E ele me chamou, falou, vem aqui com o seu filho e vem ver uma mercadoria aqui. Falei, não quero, não cabia mais, estava lotado meu salão. Quase 1.900 metros de construção, estava lotado. Eu já estava guardando meus caminhões no posto de gasolina. Ele falou, não, vem aqui, porque ele já estava fazendo a metade do preço. Falei, então, Michael, vamos lá. E aí nós fomos lá. Chegou lá, boa mercadoria. E falei para ele, não quero. Fala um preço aí. Eu baixei mais R$1 por quilo, ele falou, carrega. E ele mandou as carretas descarregar na empresa, que aquilo levantou até o teto. Encheu, lotou.
tudo caixa de 30 quilos cada uma. Demos férias coletiva. Quanto que deu a conta do cara? 300 mil, limpou minha conta. 16 de fevereiro, tinha chegado dia 10, 16 de fevereiro, 2h30 da tarde, na parte da manhã, eu tenho as duas meninas que trabalhavam embaixo e em cima eu e meu filho. Naquele dia de manhã eu tinha pagado as contas, limpei todas as contas, deu 70 mil reais, limpou as contas. Ficamos sem dívida, sem nada. E eu estava ali, meu filho gritou: pai, fogo! Fogo, pai! E eu, com um calhamaço de cheque, assim, uns 130, 140 mil de cheque predatado em cima da mesa. Eu saí correndo, fechei, tranquei a porta e fui no vizinho, porque o fogo pegou no vizinho. E a fumaça já estava entrando para dentro do meu salão, com todo aquele estoque inflamável. Aquilo é uma química que não paga, não apaga. E corremos lá, pegamos todos os nossos extintores, aqueles carrinhos de extintor, aqueles tubos grandes, tchá, 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 que pagou o fogo do vizinho, nada, ele mexia com reciclagem. Quando eu volto correndo e ligando para o bombeiro, e nada. Eu tive seguro até 2005. Aí não fazia mais seguro, porque muito incêndio clandestino, muito incêndio de propósito, pessoas enriquecendo, e bancos não queriam fazer mais, seguradora não queria fazer mais, eu não tinha mais seguro. O fogo do vizinho entrou para o meu. Quando eu cheguei assim, que eu olhei o fogo vindo de lá para cá, encostou o bombeiro. Depois de meia hora. E eu fui correr, porque eu lembrei do cheque. Falei, eu vou pegar os 130 mil lá, vai queimar? O bombeiro me catou por aqui. E segurou, onde você vai? Falei, eu vou subir lá em cima, eu vou pegar. Tem 130 mil reais de cheque lá. Falou, não vai dar tempo. Falei, então o senhor está vestido aí de bombeiro? Essa roupa não pega fogo? Vai lá e pega para mim, está aqui a chave. Falou, vou nada, não vai dar tempo. E se fosse, não dava mesmo. O fogo de lá para chegar aqui, não deu 2 minutos. É inflamável. Labareda de 10 metros de altura. Começou os comentários. Ele está no pecado. Você já viu o fofoqueiro, o linguarudo? Conhece esse aí? Pergunta para o seu irmão, você conhece esse aí? Já começou. Ele está no pecado. Outros, a mão de Deus apertou sobre ele. Todas essas linguagens. E eu, de não estar em cima do altar, esse pecado, a gente somos pecador. Todos nós somos pecador. Mas o pecado de não estar em cima do altar, esse eu não tinha. E eu até, quando o fogo veio, até eu não entendi com Deus, porque eu estava com 7 anos de pastorado. 7 anos. Queridos, o fogo lastrou de uma tal maneira que precisou evacuar as casas, porque ia incendiar o quarteirão todo. Começou a cair telhado, e eu olhando para aquilo, sem entender. Toda a minha economia estava lá, toda a minha gordura estava lá. O meu filho, ele fazia uns negocinhos por fora, que ele trabalha comigo desde os 14 anos. Ele fazia uns negócios por fora. Aí ele falou, pai, eu estou com um bom dinheiro. Eu posso jogar na firma para mim ganhar um dinheiro a mais? Eu falei, filho, pode pôr o dinheiro da empresa, e a empresa amanhã ela é tua.
A empresa é sua. Eu vou passar a empresa para você. E ele pegou e pôs o dinheiro lá, tudo feliz da vida, trabalhando, com aquela alegria. Queimou o dinheiro dele também. E meu filho estava sentado assim na guia da sarjeta, chorando, porque eu tinha perdido tudo, e ele também. E eu estava olhando para aquele fogo, preste atenção que eu vou te dizer. Eu estava olhando para aquele fogo, e veio um rapaz, e veio, e colocou a mão dele aqui, ó. Ficou do meu lado e colocou a mão aqui. E não falou nada. E ele ficou com aquela mão em cima do meu ombro por uns 20 minutos. Não abriu a boca, não falou nada. Mas aquela mão me sustentou. Aquela mão me deu força. Às vezes você está aqui hoje, você precisa dessa mão. Você precisa desse abraço, desse aconchego. Porque ninguém sabe o que você está passando por dentro. Você nem sabe o que você está passando. Mas aquela mão me sustentou. Quando deu por volta de umas 6 e pouco da tarde, encostei no meu filho chorando, ele descabeçado. Eu falo assim que quando pegou fogo ele tinha cabelo. Agora ele está careca. Caiu tudo o cabelo. De tanto pensar e dos negócios. Eu brinco com ele. Eu cheguei para ele e falei para ele: filho, veio o bombeiro de Americana, veio o bombeiro de Santa Bárbara, veio o bombeiro de Sumaré, de Nova Odessa, não continha o fogo. Era muita mercadoria. Eu agachei perto dele assim, dei um abraço nele, dei um beijo nele. Falei: fica olhando os bombeiros, se precisa de alguma coisa, porque o pai vai para a igreja. As pessoas que estavam do lado disse: como que é? Eu escutei direito isso aí. Eu falei: o que o senhor não escutou direito? Que o senhor vai para a igreja? Eu falei: vou para a igreja. Eu tenho culto e eu vou para a igreja. O que Deus tem a ver com isso aqui? Do jeito que Ele deu, Ele tomou, Ele me dá de novo. Está entendendo que Ele tirou, me tomou, Ele me dá de novo. E fui para cá, tomei um banho e fui para a igreja. Quando eu virei a esquina da igreja, Jesus da glória, tinha passado no IPTV, né? Já estava dando no Jornal Nacional, e foi a retrospectiva, esse nome fica difícil para a minha língua. No final do ano, passou como primeiro lugar um fogo, um incêndio maior. Quando eu virei a esquina assim, nossa! Nem quando eu fiz as maiores festas com um cantor renomado, não teve gente lá como deu aquele dia. Os primeiros que eu olhei lá, os fofoqueiros, estavam tudo lá. Os linguarudos, né? Aquele que saiu da igreja, né? Aquele que sai falando, né? Lotado, não tinha lugar para estacionar. Pus o carro assim, pedi para um obreiro guardar meu carro. Falei: veja onde que tem um lugar, porque não tinha lugar para guardar. E fui entrando para dentro. Quando eu entro no corredor da igreja, Deus falou comigo. E Ele falou o seguinte: manda os levitas descerem. Falei: como que é, Senhor? Manda os levitas descer. É para descer, Senhor? E quem vai louvar? Você. Fala para o teu irmão: está gemendo? Louve. Está chorando? Louve.
Porque Deus está te olhando, querido. Deus está te vendo onde está seu coração. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, querido. Onde está o coração, ali está o tesouro. E Deus estava olhando. Ele falou, você louva. Aí eu falei, eu vou louvar que essa taquara rachada, Senhor. Mas por quê? Porque eu ia louvar e adorar de coração. É aqui que está o negócio. E eles desceram. E eu sei louvar uns corinhos. E aí eu comecei com essa taquara. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Fui para o segundo corim. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Eu olho por cima da igreja, uma nuvem de fumaça que tomou toda a igreja. E Deus começou a fazer a obra dele. Por isso que foi lá os linguarudos, os fofoqueiros, porque eu disse para eles que se eles vierem, fui lá para ver o pastor Gilmar, eles perderam o tempo, mas se eles fossem para a Majestade Santa, Deus estava naquele lugar. Sabe o que aconteceu no terceiro corim? O linguarudo, o fofoqueiro já estava de joelho falando em língua. Batismo com o Espírito Santo de Deus. E eu olhando assim, tinha uns 30 pastores. Eu estava olhando para ver quem é que ia pregar. Vou dar oportunidade para alguém para me ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir ela. Quando eu estava olhando assim, ele falou para mim, o que você está olhando? Eu falei, eu estou olhando para um pastor. Ele falou, mas o pastor que vai pregar é você. Você sabe o que é perder tudo? Você louvar perdendo tudo, querido. Não tem mais nada. Não tem nenhuma gordura para nada. Você sabe que você olhar para sua mulher chorando e ela abraçar você e beijar você e falar assim, e agora? O que nós vamos fazer? Sabe o que eu falei para ela? Olhei para o céu e falei, Ele sabe. Ele sabe. Eu falei, eu vou pregar o que, Senhor? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. E comecei a pregar. 25 minutos de ministração, Deus tomou a igreja de novo. E aí não parou mais. Era 10h30, o culto não acabava, que eu ficava, amém, amém. Que amém, nada. Ninguém queria parar e ninguém foi embora. Aí deu amém, acabou. Eu falei assim, agora... Eu pensei comigo, Deus falou comigo assim... Dessa palavra, vai lá no meio das cinzas, na sua empresa, lá eu vou falar com você. E eu fui para lá. Quando eu viro a esquina que eu vejo a minha empresa, cadê a empresa? Quando eu saí de lá, estava tudo lá. Mas quando eu voltei, estava pior do que eu deixei. Não tinha uma parede em pé mais, as paredes caiu tudo. Porque em cima era aquelas telhas galvanizadas. E a água não entrava. Aí o bombeiro mandou a prefeitura trazer um tratorzão lá com cabo de aço, com guinja, assim, ponhava nas pilastras ali, escaldar lá para a rua.
E aí eu olhei aquilo e falei, Jesus de Nazaré. Aí eu cheguei assim na rua, o bombeiro naquelas escadas, 4 caminhões jogando assim. Eu fui entrando. Aí o tenente falou, pastor, onde você vai? Eu falei, eu vou ali. Eu vou ali falar com Deus, ali no meio. Falou, não, pastor, ele está jogando água lá, você vai molhar o terno, vai perder o terno. Eu falei, quem perdeu tudo isso aqui? Perdeu um terno, não vai fazer diferença. Mas eu vou ali falar com Deus. E ele falou, como? Eu vou ali. E fui. Quando eu cheguei no meio da cinza, preste atenção. Um barulho de muitas águas do mar. Chuá. O pastor Jorge gosta disso. Chuá, ele fala, vai o chuá aí. Chuá. Chuá. Uma voz inconfundível. E ele disse, meu servo amado, não temas que eu sou contigo. E eu dei um pulo. Escutei lá na rua, ficou louco agora. Ficou biruta. E o barulho das águas. Ele falou assim, olha para o lado da rua. Eu olhei para o lado da rua. Você não vê um grande paredão lá? Eu olhei, não tinha paredão não. Falei, não tem paredão lá não, senhor. Olha direitinho que tem um grande paredão lá. Vocês colocaram na agulha aí? Está lá. Eu tinha acabado de pregar da fé. Para mim não falar para ele que não tinha de novo o paredão lá, eu fiz para ele assim, Mas ele já sabia o que esse né? Lá tem um grande paredão que você vai fazer. E para o lado de fora da rua, você vai escrever em letras grandes, para que todos conseguem ler, quem passar de carro, de moto, de ônibus, que consiga ler que a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá até o dia de hoje. Faz 20 anos que está essa frase lá. E não apago por nada. Pinta, escreve de novo. Pinta, escreve de novo. Deus me ensinou a trabalhar sem dinheiro. Deus te ensina a trabalhar. Dele é o dono do ouro e da prata. Tudo está no controle, na mão dele. E ele dá para aquele que agrada. Aquele que age com a fé. Não adianta você, querido. Não adianta. Não adianta chorar. Ele vai chorar com você, mas ele fica falando, usa a sua fé, usa a sua fé, usa a sua fé. Usa a sua fé. Usa a tua fé, querido, para resolver o seu problema. Isaías 55, sem dinheiro. Ele me ensinou a trabalhar. Uma semana depois que limpou, deu 52 carretas. Passa para nós aí, filho. Vai passando lá, põe lá o que estava queimando. Depois aquele outro. 52 carretas de escombro. Com tecidos, com tijolo, com panos. Aquele negócio de bombeiro ali, não abriu, estava emperrado. Tudo para acontecer o que era para acontecer. Era para acontecer isso. Era para arrebentar tudo isso aí.
Foi queimando tudo. E Deus me ensinou a trabalhar. Eu olho assim, vem vindo lá o gerente do Banco Itaú. Falei, Jesus agora. Com aquela maletinha 707 lá. Aquela maletinha. Falei, nossa, agora a minha conta garantida, a minha conta garantida, o empréstimo que eu tinha, agora ele vai arrancar tudo, porque eu perdi tudo. Ele chegou e eu falei para ele, não tem uma cadeira para te dar? E ele disse para mim assim, não, eu vim aqui amando do Banco Itaú. O Banco Itaú. Eu tenho conta até o dia de hoje, sempre tive conta lá desde 82. O banco falou que a sua conta é muito boa. E por um acontecimento que aconteceu, o banco está estendendo a mão para o senhor. O banco está estendendo, eu tinha, antes do fogo, 400 mil, entre conta garantida e desconto de cheque em 2006. E eu quebrado, sem dinheiro, me deu 1 milhão na minha conta. E assim também com o Unibanco, fez a mesma forma, um pouquinho menos. E Deus falou, agora levanta o salão. Eu fui levantar o salão, separa 3 empreiteiras, que eu já preparei o coração de uma. Chamei as 3, já estava preparado de uma. O camarada veio lá e falou assim, estou acelerando um pouco cada hora. Me deu um monte, separei um lá, ele disse para mim assim, ó, pode comprar isso aqui, segunda-feira eu estou aqui com 20 homens, eu não tinha dinheiro para pagar um. Mas aí eu lembrei, eu tenho 1.800.000, 2 milhões na conta aqui, que é do banco. Fui no material de construção, falei, eu preciso disso aqui, e estou sem dinheiro, preciso de 60 dias para pagar. E um amigo meu falou, eu te conheço a sua índole, eu conheço quem é você. E liberou todo aquele mantimento, entregou lá o material, e deu 7 mil conto, eu lembro na época. Chegou na segunda-feira, os 20 homens estavam lá, tremendo a minha perna. Sabe o que Deus falou comigo? Falei, eu tenho dinheiro, estou com quase 2 milhões na conta. Sabe o que ele falou, pastor Jonas? Não tome dinheiro emprestado. Não tome dinheiro emprestado. Deus não precisa de muleta para fazer o milagre. Deus não precisa de favor, nada. Ele é Deus para fazer o milagre. Entende como é que é, querido? Deus não precisa de ajuda. Ele é Deus para fazer por completo. E Deus faz o milagre por completo. Falei, agora lascou. Não posso pegar o dinheiro, como é que eu vou pagar esses camaradas? Aí Deus falou assim, vai você e fala para o seu filho e vender, porque ele que é o vendedor. Vai vender para os seus clientes, porque eu já preparei o fornecedor para te entregar mercadoria sem dinheiro. E vendeu 50 toneladas, 2 carretas. E sabe o que aconteceu, o fornecedor? Nós sempre comprou lá e pagava antecipado. Pagamento antecipado. Por que antecipado? Porque o lucro é maior. Primeiro o dinheiro para depois a mercadoria. E quando nós chegou para falar, ele fez a mesma coisa, com o valor antecipado, mas deu 60 dias para pagar. Sabe o que Deus fez? 15, 20 dias, abençoou todos os meus fornecedores. Com 20 dias eles vieram me pagar. Sabe quanto deu as 2 carretas? 200 mil reais foi liberado lá, sem dinheiro. Com 20 dias eu levei um cheque administrativo na empresa, eu com meu filho, e quando ele viu, com 20 dias estava pagando, sabe o que aconteceu? Até o dia de hoje as portas se abriram. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que a hora vai indo e eu quero fazer uma outra coisa aqui, com a permissão do pastor. Deus me ensinou a trabalhar sem dinheiro. Eu vou falar um valor aqui de milhões.
eu perdi lá, e o prédio. Deus abençoou a empresa, mas por que pegou fogo na minha empresa? Sabe por quê? Porque antes da minha conversão, meu Deus era o dinheiro. O meu Deus era o dinheiro, porque eu comprava o que eu queria. Comprava o que eu queria, porque com o dinheiro você compra. Mas não compra paz, não compra alegria, não compra Deus. O fogo veio. Ah, pastor, mas você recebeu do vizinho que veio o fogo lá. Então eu vou falar uma para você. Sabe quem que é o vizinho? Meu pai. Passado uma semana, meu pai veio me abraçar chorando. E disse: filho, como é que eu vou te pagar? Porque nós que somos culpados, como é que eu vou te pagar? Eu dei um abraço no meu velho e disse para ele: pai, tu não me deve nada. Vamos começar de novo, porque Deus vai nos abençoar. Deus me deu, querido, mais de 30 vezes mais do que eu perdi. Deus me ensinou a trabalhar com leilão de banco. As bênçãos vêm em mim, eu não vou atrás. O dinheiro que corre atrás de mim. Entende como é que é? As bênçãos virão, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Está ali os pastores da igreja minha, eles sabem tudo que eu estou falando. Eles conhecem a minha vida. Eles sabem ali, está ali, o Reginaldo, 21 anos, está comigo. Falei, vamos lá, porque senão eu vou falar lá, quem sabe às vezes o nego pode não acreditar. Tu serve um Deus que muda a tua casa, muda a tua vida, muda a tua história. Mas eu preciso tomar atitude na minha vida. Eu preciso tomar atitude na minha vida. Tem escolhas que é a escolha errada, mas tem escolha que é a escolha certa. E Deus tem que ser Senhor da tua escolha. Eu tinha umas coisas aqui para falar, mas não vou nem falar que não vai dar tempo. Todo fracasso. Vou falar uma coisa aqui, ó. Quer ver? Deus mandou falar porque às vezes tem pessoa aqui que está no fracasso. Fracassos na vida não são definitivos. Tudo isso aqui, querido, eu escrevi aquele tempo quando eu fui passando a minha vida. Fracassos na vida não são definitivos, mas pode ser usado por Deus para nos ensinar e nos levar ao sucesso. É uma preparação. É uma preparação. O fracasso pode ser uma oportunidade para aprendermos a depender mais de Deus e não de você. Quando confiamos e agimos conforme a vontade de Deus, Ele pode transformar a nossa situação. O segredo do sucesso espiritual não está apenas em nosso esforço, mas em seguir a orientação divina. Veja o fracasso como uma oportunidade para um novo começo com Deus. O fracasso não define quem você é, mas pode ser um meio para Deus revelar o seu propósito. Deus quer transformar seus fracassos em testemunho de sucesso para a tua glória. Como eu estou aqui o dia de hoje. Como eu estou aqui o dia de hoje. Para glorificar a majestade santa. Ele é Deus. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você, o corajoso. Porque é na hora, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu entrei na igreja, lá na minha conversão, quando eu chamei a minha esposa para o primeiro dia, pastor, passar uns minutos. Quando eu cheguei, veio um pastor desse tamanho, um linguição grandãozinho.
Veio para pedir para telefonar na minha empresa. Ainda tinha conta paga ainda aí. O telefone não tinha desligado ainda. Posso fazer uma ligação? Eu falei, pode. Aí pediu a segunda, a terceira. E eu sentado ali e 60 funcionários jogando baralho. Porque não tinha trabalho. Eu estava quebrado. Lá em 94, 90, por aí. 93. Fez as ligações e falou, agora eu quero conversar com o senhor. Desse jeito assim, pastor. Falei, é? Eu falei, ixi, eu não gosto de pastor. Lá vem esse cara conversar comigo. Sentou e falou minha vida. Falei, por um acaso minha mulher te procurou? Não, não conheço a mulher. É Deus falando. Falei, minha mulher te procurou, para estar contando a minha vida. Como é que é? Minha vida, ela sabe. Eu vim aqui porque eu quero levar você para a igreja. Olha o anjo de Deus. E eu naquela situação. Você vai para a igreja comigo hoje? Falei, vou nada. Vou não? Por que você não vai? Falei, meus amigos, não tem isso aqui, ó? Meus amigos vão ver eu lá dentro da igreja. E vão tirar sarro de mim. Então vou não. Vamos porque Deus quer mudar a sua história. Tudo isso aqui que está acontecendo aqui, ó, Deus vai mudar a sua história. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou então. Eu vou vir te buscar aqui, ó, 7 horas. Aí eu cheguei na minha casa, minha esposa estava fazendo a janta. Eu cheguei para ela, abracei ela assim. Falei, eu vim te fazer um convite. Lembra da oração? Você lembra dela de joelho? Eu vim te fazer um convite. De você ir na igreja comigo hoje. E ela ia na igreja dela. Ela falou, que igreja? Eu falei, igreja tal. Eu vou. A mulher sábia edifica a casa. Ela largou da igreja dela para seguir onde eu fui. Eu devia um camarada que nós fazia negócio. Ele emprestava cheque para mim, eu emprestava cheque para ele. Ele comprava a casa, eu pagava. Eu comprava, ele pagava. E nós éramos amigos assim, cada um usava o dinheiro. E veio aquele tempo do colo que catou, largou 50 conto na conta. Que ninguém tinha mais dinheiro. Aí eu tinha pegado 10 mil dele. E não tinha como devolver. Eu comprei uma casa, eu falei, então fica com a casa. Ele falou, mas não tem dinheiro para te devolver. Eu falei, então, eu estou na mesma situação. Eu também não tenho para te devolver. Vai lá pedir para o colo. E ele... Aí eu chego na igreja, tal, e eu de bermudão, cigarrão no bolso. Já estava indo nos 6 cultos que ele foi me buscar. Fez um voto. Eu devia 10 mil para o cara queria me matar. E eu tinha 5 na conta. Eu podia dar os 5 contos para ele ficar livre da bala. Tem. O pastor levantou um voto de 5 mil reais. Quando ele levantou o voto de 5 mil reais, eu falei, agora eu vou ver se é Deus, se funciona ou não funciona. No que eu fui levantar assim, minha esposa arrancou o short para baixo. E falou assim, que você vai fazer? Eu vou fazer esse voto aí. Esses 5 mil eu vou fazer. Não, é o único dinheiro que nós temos. Sabe o que eu falei para ela? Você não confia no Deus que você serve? Não é esse Deus que você está me apresentando? Agora eu quero ver Ele. E quando eu vim, o altar é mais ou menos era dessa altura, se não for um pouquinho mais, eu pedi para o pastor dar a caneta até ele. Ele falou, você tem certeza disso? Até ele estava na dúvida. Até ele estava na dúvida. Você tem? Porque ele estava sabendo da minha vida. Fiz o cheque e larguei em cima do altar. E todo dia eu ia para a igreja. Deu 15 dias, deu 20 dias, deu 30 dias, nada. Eu tinha umas ações no banco.
Se vendesse tudo, não pagava um churrasco. E aquele tempo descontava cheque. E tinha que comprar um pouco de ações, porque senão não descontava o cheque. Eu tinha desconto de cheque, era bastante, o movimento era muito grande. Era muito grande o movimento. Então tinha uma conta boa no banco, muito boa. Pastor, com 40 dias, eu sentado ali na minha mesa, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, e ali já 40 dias, 39 dias indo na igreja. O telefone tocou. Aqui é da Bolsa de Valores, eu quero falar com o senhor Gilmar. É ele? É ele. Você tem umas ações aqui, eu gostaria de comprar. Falei, ficha, não vale nada aqui. Não vale nada. Falei, aí tem uma de João sem braço, pastor. Falei, você quer comprar? Quero. E quanto você está disposto a pagar? Falou, pera um pouquinho, pegou aquelas maquininhas. E ficou naquele tchac, e não parava mais. Aí daí a pouquinho ele falou assim, olha, para fazer um cheque, e para você fazer a transferência dessas ações, eu te pago 45 mil reais. Eu quase caí da cadeira e derrubei a mesa. Para quem estava duro, 45 mil era dinheiro para caramba. Mas veio aquela voz e falou para mim assim, falei, Jesus da glória, 45 mil, salva eu, pago 10 conto do cara, sobra 35 para me começar a minha vida. Ele disse, na hora, falou, olha, faz o seguinte, deu uma de João sem braço, amanhã 3 horas da tarde o senhor me liga, eu vou pensar o quê? Sabe o que eu fiz? Ele falou, 3 horas eu te ligo. Passei a mão na chave do carro, fui lá no banco. Minha conta tudo rebentada. Cheguei para o gerente lá, que não era mais aquele gerente, já era outro. Falei, escuta, eu tenho aqui umas ações aqui, e eu queria saber quanto que dá isso aí, eu queria vender, eu não sei quanto vale, você dá para ver para mim? Ele pegou e entrou lá para dentro, espera aí, foi lá, e esse cara não vinha, esse camarada não vinha. Daí a pouco ele vem, pastor João, com uma folha assim, daquela folha de picotar, vinha de lá puxando assim, fazendo assim com a cabeça, Eu falei, nossa, que história é essa aí? E ele veio, nossa, isso aqui não valia nada, agora vale uma fortuna, isso aqui está valendo uma fortuna. E veio eu louco para ele falar para mim quanto era. Falei, quanto que eu tenho? Ele falou, olha, se você quer cheque ou você quer o dinheiro depositar na conta? Eu falei, não, eu quero cheque. Não vai pôr na conta não. A minha conta estava devendo, depois acerta o banco. Vou trabalhar com dinheiro. Aí ele pegou e somou lá, nossa, mas não acredito isso aqui. Para você daqui 3 dias vir pegar o cheque, que a gente vai vender, o banco te paga 76 mil reais. Daí fiquei quietinho. 3 dias depois, fui lá, peguei o cheque no banco e bati uma foto. E depositei numa outra conta. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Depois que eu recebi, eu tirei e fui lá na igreja falar com o pastor. Falei, você lembra aquele voto? Lembro. Quando eu mostrei para ele, falou, daquele voto? Eu falei, ué. Você sabe do que era, querido? Lembra da Telesp? A Telesp, telefone? Não valia nada as ações dela, mas depois, quando ela acabou, é Deus que fez isso.